a Deus, aleluias. Aleluia, Jesus. Amém. Cumprimento todos que vão ouvir esta live com a paz do Senhor. Um bom dia para todos. Que este dia seja um dia abençoado por Deus. Que o Senhor esteja conosco hoje, sempre, no dono da sua graça e da sua misericórdia, porque a graça e a misericórdia do Senhor é eterna para todos aqueles que quer e recebe o Senhor na sua vida, amém? Que nós venhamos ter um dia cheio de paz, alegria, saúde, fé, amor em nossos corações, porque para nós vivermos hoje, temos que ter amor no coração e principalmente fé, porque sem fé jamais nós alcançamos algo da parte do Senhor. Porque nós cristãos vivemos pela fé, porque nós cremos naquilo que não vimos, mas podemos sentir, que é o nosso Salvador Jesus Cristo. Esse sim é aquele que nos conduz à vida eterna. Em trazer uma palavra do Senhor para nossos corações nesta manhã de segunda-feira, que se encontra no livro de Tiago, capítulo 4, e o verso 1 em diante. Uma palavra bem maravilhosa para as nossas edificações, para que nós venhamos mais estar atentos naquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus, porque sempre aquilo que nós queremos saber do Senhor, basta nós olhar a palavra dele, que é esta Bíblia Sagrada, está tudo aquilo que nós queremos saber. Louvado seja Deus, que nós venha ler esta palavra e ela venha entrar em nossos corações, venha nos dar sabedoria e entendimento da palavra, para que nós venha permanecer firme até o fim. Uma palavra que se encontra ali aqui no livro de Tiago, capítulo 4, verso 1, que diz: de onde vêm as guerras? De onde vêm as guerras, a peleja entre vós? Porventura não vem disto? A saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreia. Aleluia, Jesus. Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos. Sois invejosos e nada podem alcançar. Combateis e guerreeis e nada tendes, porque não pedes, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar em vossos deleites. Adulterais, não sabeis os vossos que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ocultais vós que vem em vós, dizem Escrituras, o Espírito que em nós habita tem ciúme, que é o Espírito de Deus. Aleluia. Antes ele dá maior graça. Portanto, diz Deus: resistis aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Louvado seja Deus. Uma palavra bem edificada para os nossos corações, que nós não venhamos ter inveja daquele que prospera. Nós não venhamos ter inveja, porque aquilo não traz santificação para nós. Que nós venha apenas olhar para o alvo, que é Jesus Cristo, porque tudo aquilo que nós queremos, temos que obter, esforços dos nossos trabalhos, a nossa inteligência,
porque aquilo que nós adquirimos porque nós vemos o nosso vizinho ter, o nosso próximo ter, nós queremos para nós também. Isso jamais vai agradar ao nosso Deus, porque nada vem através da inveja, do olho grande. E aqui mais adiante a explicação desse versículo, ele diz, o versículo 1 diz, guerreais e pelejais entre vós. O principal problema e conflito entre os cristãos derivais da inveja e dos seus desejos egoístas. Louvado seja Deus. Dos seus desejos egoístas. Louvado seja Deus. Invejas dos seus desejos egoístas em seres honrados, elogiados e reconhecidos. Eles consideravam essas ambições pessoais, seus objetivos de vida, portanto, mais importante do que agradar a Deus. Isso para aqueles que não conhecem a palavra, aqueles que conhecem a palavra, mas não praticam. Eles acham que tudo isso, eles estão procurando benefício a eles próprios. Não estão se importando se agrada a Deus ou se deixa de agradar. Eles estão pensando nele mesmo. Ele não pensa naquilo que pode trazer a perdição da sua alma, da sua vida. Porque hoje, meus queridos e amados, o mundo que nós vivemos hoje, temos que buscar a face do Senhor. Temos que procurar coisas que agradam ao nosso Deus, para que nós possamos ganhar a nossa salvação. Porque não é tempo de nós procurar ser melhor do que ninguém, querer ser mais do que a outra, de que as pessoas. Nós somos o que somos. Temos que agradecer a Deus pela vida que temos, pela oportunidade que o Senhor nos dá. Se nós temos comidas boas ou não, temos que agradecer a Deus. Se nós temos só o arroz com feijão, agradeça a Deus, porque ali é Deus que está te dando aquilo. E que adianta você ter o mundo inteiro aos seus pés e perder a sua salvação? Grande é o nosso Deus, e Ele é dono de todas as coisas. Então busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque a demais coisa vos serás acrescentada. Louvado seja Deus. E aqui o que Deus ele quer dizer para mim e para você, reconhecido, eles consideravam isso ambição, querer ser conhecido, querer ser próspero, querer ser o tal, querer ser mais do que o outro, porque nós não somos melhor do que ninguém. Louvado seja Deus. Pode até ser nos bens materiais que tem, no dinheiro, mas nós somos mais do que vencedor, porque nós pode não ter dinheiro, nós pode não ter bens materiais, mas nós tem aquele que é o maior de todas as coisas, que é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é o nosso Redentor. Esse vale mais do que tudo, do que ouro, do que prata, do que dinheiro, do que todas as coisas na terra. Aleluias, louvado e exaltado é o nome do Senhor. Considerava essa ambição pessoais, seus objetivos de vida, portanto, mais importante do que agradar a Deus. Aquelas pessoas que não conhecem Deus, aquelas pessoas que não querem saber do Espírito Santo, eles estão atrás dos seus próprios.
objetivo, das suas próprias vontades. Mas aqui a palavra do Senhor diz: portanto, mais importante do que agradar a Deus é fazer a vontade deles. Eles acham que isso é mais importante, ser importante, alcançar os seus objetivos, querer ser mais do que o outro. Eles acham mais importante do que fazer aquilo que agrada ao Senhor, que andar no caminho certo, andar no caminho reto. Louvado seja Deus. E aqui dizem: fazer a vontade dele. Pessoas que agem dessa maneira mostra que não possui a espiritualidade e muito menos o Espírito Santo. Louvado seja Deus. E o versículo 2 ele diz: a cobiça consiste basicamente em desejar algo que pertence a outra pessoa. Foi isso que levou Lúcifer, que cobiçou ser mais do que o nosso Deus, cobiçou ser o que não era para ele ser, porque o que é de Deus, ninguém toma. Levou Lúcifer à queda, pois o deseja ser semelhante ao Altíssimo. Caso uma grande rebelião no céu, e assim foi expulso. Assim ele foi expulso. Ele foi expulso do céu porque ele queria o trono de Deus. Ele queria ser semelhante a Deus. Ele queria ser mais do que o nosso Senhor. Louvado seja Deus. Por isso ele foi expulso. E de anjo de luz se tornou o principado das trevas. Esse que anda tormentando um e outro. Esse que anda aí, que foi expulso lá do céu. Ele que anda aí tentando um, tentando o outro. Para quê? Porque ele não quer ser um derrotado. Mas ele não quer, mas ele é um derrotado. Ele é um derrotado. Porque aqueles que só tratam de destruir a vida do outro, ele não é próspero, ele é um derrotado. E todos aqueles que querem este caminho não pode ser próspero na vida. Se afunda cada vez mais. É como diz aqui mais adiante: a cobiça e a inveja andam de mãos dadas. A inveja e a cobiça, elas andam junto. E quem possui esse sentimento diabólico dentro de si fracassará em tudo o que fizer. Há muitas pessoas lutando com todas as suas forças para vencer, e porém de forma errada. Querendo vencer de forma errada. Em vez de pedir a Deus com humildade e fé que Ele as abençoe, prefere continuar olhando para a vida do outro e contando-os apenas com a própria aparência, capacidade. Por isso não consegue nada. Sem a ajuda de Deus nós não conseguimos nada. Como diz lá naquele hino de J. Neto: não tente sozinho. Não tente sozinho, porque você não vai conseguir. Sem a ajuda de Jesus você não vai conseguir, a não ser se afundar cada vez mais. Sem a ajuda de Jesus você só faz fracassar cada vez mais. Você pode ter dinheiro, você pode ter bens materiais, mas se você não tiver Jesus, você nada vale, você nada é.
Porque o que vale não é o dinheiro. O que vale é a nossa humildade. É nós se voltar para Deus. Nós entregar para Deus os nossos de corpo e alma. Porque o dinheiro ele acaba. Bens materiais se acabam. Mas se nós crermos no Senhor Jesus Cristo, a palavra do Senhor diz: se você crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Não vai crer no dinheiro, porque o dinheiro ele não lhe dá vida. O dinheiro ele não lhe dá salvação. Ele só lhe leva à destruição. Nós não vivemos sem dinheiro, não. Mas o dinheiro não é tudo. O dinheiro ele não é tudo na minha e na tua vida, não. Porque se você tiver dinheiro, mas se você não tiver Jesus na sua vida, tudo aquilo ali se acaba. Aí você perde o dinheiro e ainda perde a sua salvação. Louvado seja Deus. É como ele diz aqui, há vidas olhando para a vida dos outros e contando apenas com sua própria capacidade. Por isso não consegue nada. Porque se não tiver Jesus na nossa vida, nós não conseguimos nada. Louvado seja Deus. E aqui no versículo 3 ele diz: pedi mal. Todos nós temos livre acesso para falar com Deus em oração. Todos nós temos. Louvado seja Deus. Todos nós temos o poder com Deus em oração, falar com Deus em oração, porém Ele só responderá aqueles pedidos que não contrariem a sua justiça. Veja bem, se nós pedir dentro do princípio e dentro do temor do Senhor, Ele concederá os nossos pedidos. Mas veja bem mais adiante, não contrariar a sua justiça. Por exemplo, se alguém orar pedindo para ter um relacionamento com uma pessoa que já é casada, Deus jamais vai responder a sua oração. Jamais Deus vai responder a sua oração, pois seu desejo é contra a sua palavra. Lá em Gênesis 2:24. Se uma pessoa pedir prosperidade que venha de forma ilícita, também não será respondida. Os nossos pedidos só serão atendidos se estiverem de acordo com a vontade do Altíssimo. Se não tiver será respondido, nossos pedidos serão atendidos se estiver de acordo com a vontade do Altíssimo. 1 João 5,14, que diz: a nossa intenção, se for sincera e não estiver imbuídas de desejos egoístas ou pecaminosa, Deus terá imenso prazer em nos abençoar. Porque até para isso nós temos que saber pedir a Deus. Temos que pedir bem. Porque tem coisas que nós pedimos a Deus que não é dele, não é da vontade dele. Tem muitas coisas que nós pedimos que nós achamos que é para nosso bem. Mas aí não é para o nosso bem, por isso Deus não atende.
as nossas petições, as nossas orações. Ele recebe as nossas orações. Mas não vai atender os nossos pedidos porque não é do agrado do Senhor. Nem é para o nosso bem, mas sim para a nossa destruição. Deus, ele não vai dar nada de ruim para mim nem para você. Porque por isso Deus deu seu Filho para morrer na cruz do Calvário. Porque ele quer o meu bem e o seu bem. E o versículo 4 ele diz: inimigo de Deus, quando entramos em aliança com Deus, ele passa a ser dono da nossa vida. Por isso ele requer fidelidade, assim como é exigida em casamentos. Quando o Altíssimo é trocado pela amizade do mundo, quem representa tudo é o que? Pecaminoso, corrupto, infiéis, impuro. E acontece adultério espiritual. Os que desejam ser amigo de Deus devem agir segundo a sua vontade e viver em obediência à sua palavra. Se nós viver em obediência à palavra do Senhor, fazer tudo aquilo que Deus nos concede, tudo aquilo que agrada ao nosso Senhor, Ele concede o meu e o teu pedido. Ele nos atende. Não na minha hora e nem na sua hora, mas na hora dele. Porque para tudo existe um tempo. Para tudo tem o seu tempo abaixo dos céus. Há tempo para tudo nesta terra. E quando ele diz, segundo a sua vontade, é viver em obediência à sua palavra. Jó 15:14. Por outro lado, todos os que se sujeitam às paixões do mundo e são infiéis ao Altíssimo são considerados seu inimigo. Louvado seja Deus, aleluias. Louvado seja Deus. Viver em obediência à sua palavra. Por outro lado, todos os que sujeitam a paixões do mundo são infiéis ao Altíssimo, são considerados seus inimigos. 1 João 2, 15 e 17. Por isso, obedeçam ao Senhor, para que nós não seja inimigo do Senhor, para que nós venhamos ser amigo de Deus, para que nós venhamos viver em comunhão com o Senhor, para que nós venhamos ganhar um lugarzinho lá no céu de glória, para que nós venhamos ser salvos. Se nós formos obedientes ao Senhor, fazer aquilo que o Senhor nos ordena fazer a sua vontade, não a nossa vontade, nós estamos seguindo o caminho certo, nós estamos fazendo a vontade do Senhor, aquele a qual nos escolheu, aquele a qual nos chamou para estar aqui nesta manhã. Louvado seja Deus. Aleluias. E o versículo 6. Deus resiste ao soberbo. O orgulho e o principal responsável pela queda e pela ruína de muitas pessoas. O orgulho é o principal responsável pela queda e pela ruína de muitas pessoas. Aleluia, Jesus. Ele é a essência do caráter do próprio diabo, que na sua arrogância teve a pretensão de si semelhante ao Altíssimo, em glória e em poder. Por esse motivo o Senhor foi contra ele e o resolveu
reservou para a condenação eterna no lago de fogo. Apocalipse 20:10. Além de não tolerar, Deus também se impõe a todos os orgulhosos. Isaías 23:9. Porém, aquele que reconhece que precisa do Altíssimo e o busca com humildade serão favorecidos por ele. Mateus 23:12. Aqueles que reconhecem que precisa do Altíssimo e o busca, ele é bem claro, com humildade serão favorecidos. Aquele que busca a face do Senhor, aquele que busca a presença do Deus Altíssimo com humildade, esse sim será favorecido por ele. Deus quer a nossa humildade. Deus quer o nosso coração puro, quer o nosso coração sincero. Ele quer de nós o nosso coração sem maldade. Porque aquele que carrega maldade no coração não herdará a vida eterna. Esse é jogado no lago de fogo, junto com Satanás. Porque de onde vem as nossas malícias? Do nosso coração. Se nós não entregar o nosso coração a Deus e deixar o nosso Deus entrar, aí é morte. Morte eterna. Morte sem Jesus não tem vida. Porque a vida que nós temos só é Deus que pode nos dar. Essa é a nossa glória na terra. Não, nós não temos glória. A nossa glória não é nossa, é do nosso Deus. Então nós não temos que se gloriar. Nós não temos que querer ser mais do que ninguém. Nós temos que ser humilde e humilde de coração. Porque nós herdaremos a terra. Nós herdaremos a vida eterna. Porque como ele diz aqui, oh glória a Deus. Porém aquele que reconhecer que precisa, aquele que reconhecer que precisa do Altíssimo e o buscar com humildade, serão favorecidos por ele. Porque aquele que tem Jesus na vida, ele é humilde. Ele não pensa só nele. Ele pensa no seu próximo. Me fazer o próximo não é só dar o que você tem para ele. Levar uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo. Que mesmo que você não tenha nada de bens materiais, mas você tem o maior na sua vida, que é Jesus Cristo. Como lá na porta da igreja famosa, Pedro e João disse: eu não tenho ouro e nem tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, que é Jesus Cristo. Levanta-te e anda. É isso que Deus quer de mim e de você. Nós pode não ter ouro e nem ter prata, mas nós temos o maior tesouro, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é a nossa riqueza. Porque aqui nós pode não ter nada de bens materiais, mas nós estamos conquistando lá onde nós não vamos ter dor, e nem pranto, nem choro, e nem nada, mas só vitória. Louvado seja Deus. Que nós íamos buscar a presença do Senhor, que nós íamos buscar a humildade, ser humilde, buscar o Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Porque, meus queridos e amados irmãos,
nós estamos vendo a palavra do Senhor se cumprindo na terra. É Jesus voltando para buscar a sua igreja. Ele não vem buscar placa de igreja, não. Ele vem buscar uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Ele não vem buscar placa de igreja, não. Ele vem buscar aqueles que o ama, aqueles que o buscam com todo o seu coração, com toda a sua humildade. Aquele que permanecer até o fim, esse herdará a coroa da vida. Pode vir as lutas que vier, a tempestade que vier, mas jamais negar Jesus. Porque o maior é aquele que está no céu. Esse que nós temos que buscar. É como ele está dizendo aqui, no versículo 6 de Tiago 4. Aleluia. Os orgulhosos, porém aquele que reconhece que precisa de Deus e o busca com humildade, serão favorecidos. Aquele que o busca com humildade e com sinceridade, porque Deus ele é amor, Deus ele é a verdade. Se você pedir a Deus com humildade, com sinceridade, Deus lhe responde. E louvado e agradecido é o nosso Deus. Só Ele que nós devemos nos humilhar. É só para Ele, porque a glória é dEle, a honra é para Ele, o louvor é dEle. Toda a glória é dada ao Senhor, porque Ele é o merecedor de toda a honra e de toda a glória nos céus e na terra. Então, meus queridos e amados, o tempo é esse, o tempo é agora. Não sei pregar, porque eu não sou pregadora. O único pregador é Jesus Cristo. Ele sim é pregador da palavra do Senhor e de ensinamento. Eu estou apenas falando de Jesus, porque é o que Jesus quer que eu faça. É falar que Ele é bom e que Ele é salvo e que Ele vem buscar os humildes e mansos de coração. Porque Ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Porque eu sou manso e humilde de coração. Muitos confessam com sua boca, honra com seus lábios, mas o coração está longe de Deus. Busca prosperidade, busca riqueza, crê no dinheiro, porque ali acaba. E que adianta você ter o mundo inteiro e perder a sua salvação, que essa é eterna. Louvado seja Deus. E aqui são essas palavras que o Senhor me deu nesta manhã. Que Deus em Cristo nos abençoe hoje e sempre. Um abraço. E fiquem todos na paz do Senhor. E perdão porque a internet está só caindo. Amém? Que Deus em Cristo venha nos abençoar hoje e sempre. Que esta palavra venha ficar plantada no seu e no meu coração sempre.